em Jacuntingai e em Arroio do Tigre. Segundo o governador Tasso Genro, serão liberados 8 milhões de reais para as ações de emergência. Autoridades municipais estudam liberar o trânsito da Avenida Dom Pedro I em Belo Horizonte no próximo sábado, mas ainda não sabe ao certo quando será autorizada a demolição da alça do viaduto dos Guararapes, que resta de pé. O viaduto desabou sobre a via, uma das mais movimentadas da capital mineira, no último dia 3, matando 2 pessoas e ferindo pelo menos 23. Segundo o coordenador da Defesa Civil lá de Belo Horizonte, a via já está sendo concretada e recuperada, mas será preciso esperar que o asfalto seque. O viaduto que desabou era a obra do PAC da Copa. Mal feito, mal projetado, superfaturado, obra roubada, que não ficou pronta, que estava atrasada e que ainda matou gente. Este é o Brasil. 7h13 da abertura da Copa. Até ontem, a Polícia Federal do Brasil já impediu a entrada de 267 estrangeiros. Os motivos vão desde o envolvimento com pedofilia a histórico de violência em estádios. Os barrados são de diversas nacionalidades e constam em listas expedidas pelos países que participaram da Copa. A Argentina, por exemplo, repassou a autoridades brasileiras mais de 2.000 nomes de barra bravas, torcedores impedidos de frequentar estádios naquele país por envolvimento em ações violentas durante jogos de futebol. Até o momento, do total de estrangeiros barrados, 44 foram identificados como barra bravas. Apenas nesta semana, 3 tiveram o ingresso no Brasil proibidos. Eles tentavam entrar no país pela fronteira do Rio Grande do Sul. Além dos torcedores argentinos, um norte-americano foi impedido de entrar no país por ter o nome incluído numa lista de envolvidos com pedofilia. 7h14. Já. Preste atenção nessa notícia. O que dá pra rir ou dá pra chorar. O Filipão, que ontem deu uma coletiva, ele e o Parreira, os dois com aquela cara de chibata, disse que o trabalho foi bom. Foi bom. Vai torcer pela Argentina, Filipão. Domingo do Maracanã. 7h14. Chegando com as informações ele, repórter Jonas Melo. Hoje tem sessão normal na Casa do Povo, hein, Jonas? Bom dia, Jonas. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia a você, Renato Abreu. Bom dia, Gilson Lima. E bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam na manhã desta quinta-feira, 10 de julho de 2014, o Jornal da Clube. Manhã ensolarada, decidida aqui nos ares do Palácio Adalto Bezerra, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Que daqui a pouquinho, sessão normal a partir das 9 horas. E na abertura da sessão plenária de ontem, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Zezinho Albuquerque, transmitiu aos demais parlamentares uma recomendação sobre o uso da tribuna no período eleitoral. Zezinho lembrou que a sessão legislativa é transmitida ao vivo, tanto pela TV Assembleia como pela FM Assembleia, e que a legislação eleitoral possui regras claras quanto à propaganda eleitoral. O parlamentar informou que o Ministério Público Eleitoral vem fiscalizando o que vem sendo falado pelos deputados na tribuna e comunicou que, caso seja detectada utilização inadequada da palavra pelo parlamentar para fazer campanha eleitoral, a Assembleia não irá se responsabilizar. Quero compartilhar que a responsabilidade vai ser individual de cada deputado, foi o que disse o parlamentar. Zezinho Albuquerque pediu ponderação nos debates para que o calor da disputa não comprometa a transmissão dos trabalhos da Casa pelas emissoras de comunicação do Legislativo, nem prejudique a divulgação de suas ações ao cidadão cearense. O Tribunal Superior Eleitoral, Renato, divulga hoje a lista de candidatos registrados pela Justiça Eleitoral para concorrer às eleições deste ano. As informações sobre o pleito podem ser acompanhadas na página oficial do Tribunal, que concentra as informações das disputas. Após divulgação deste primeiro edital, os candidatos que foram aprovados em convenções, mas que os partidos não pediram registro de candidatura, devem procurar o Tribunal Superior Eleitoral até o dia 12 de julho. A lista completa deve ser divulgada na próxima segunda-feira, dia 14 de julho, e a previsão dos assessores da Justiça Eleitoral é que todas as informações estejam disponibilizadas no sistema até o dia 20 deste mês. De acordo com o sistema, no Ceará, por exemplo, possui 4 candidatos ao governo do Estado, mesmo número de candidatos à vaga do Senado. O Estado do Ceará também tem 195 nomes disputando vaga para deputado federal e 553 concorrendo
a uma cadeira na Assembleia Legislativa. E vamos falar de futebol, meu caro Renato Abreu. Você tem ideia, em complemento à sua matéria a respeito da Copa do Mundo, a polícia impediu aí a entrada de 267 estrangeiros para a Copa de 2014, como você tinha falado agora há pouco. Da abertura da Copa do Mundo, no dia 12 de julho, até ontem, por exemplo, a Polícia Federal impediu a entrada no Brasil de 267 estrangeiros. Os motivos são desde o envolvimento com pedofilia a histórico de violência e status. Mas quem tem os complementos e as informações é a repórter Poliane Marques. 267 estrangeiros de 26 nacionalidades foram impedidos de entrar no Brasil desde a abertura da Copa do Mundo em 12 de junho. Entre eles estão pedófilos, criminosos e torcedores violentos, como por exemplo os Barra Bravas, que estão impedidos de entrar nos estádios da Argentina por terem um histórico de envolvimento em confusões. Dos 2.000 Barra Bravas listados pela Polícia Argentina, 44 foram identificados pela Polícia Federal. Também ficou impedido de entrar no Brasil um turista dos Estados Unidos, que tem o nome incluído em uma lista de envolvidos com exploração infantil. A relação com os nomes de quem não deveria entrar no Brasil foi elaborada pelos 31 países que vieram disputar o Mundial com o auxílio da ONU e da Interpol. Cada país também trouxe uma delegação com até 7 policiais para ajudar a polícia brasileira com a identificação dessas pessoas. De Brasília, Poliane Marques. E falando em futebol, após a goleada, o Romário disparou contra Marinho e a CBF, chamando-os de bando de ladrões e corruptos. O ex-jogador e atual deputado federal desabafou, Renato, através das redes sociais. Informou que José Maria Marinho, presidente da CBF, e seu vice e sucessor eleito, Marco Polo Del Nero, deveria estar na cadeia. O parlamentar fez duras críticas à corrupção e à gestão do futebol brasileiro e falou em falência do esporte no país. Romário atacou o presidente da CBF, José Maria Marinho, de forma direta, chamando o mandatário de ladrão de medalha. E também lembra as investigações sobre Marco Polo Del Nero, sucessor de Marinho no cargo. O presidente da entidade, José Maria Marinho, é ladrão de medalha, de energia, de terreno público e apoiador da ditadura. Também informador, participa de quadrilhas com envolvimento em dinheiro, em alta espécie também, como disse Romário. Marco Del Polo Nero, seu vice-presidente, recentemente foi detido, investigado e iniciado pela Polícia Federal por possíveis crimes contra o sistema financeiro, corrupção e formação de quadrilha, foi o que disse o Romário nas redes sociais. O Romário tá certo. Aliás, esse Marco Polo Del Nero aí, que é o vice atual do Zé da Medalha, vai ser o presidente da CBF, ou seja, a bandalheira vai continuar. Não tem reformulação no futebol brasileiro enquanto essa cartolagem corrupta mandar no Brasil, que é a CBF e suas teleguiadas nos estados, que são as federações. Eles formam um cartel, as federações são compradas pela CBF, os presidentes de federações recebem dinheiro para votar no presidente da CBF e para dizer amém sempre. E isso não tem fim. E a CBF pega a seleção brasileira e faz dela gato e sapato e ganha milhões de dinheiro. Enquanto o futebol brasileiro estiver nisto, não é, a seleção brasileira vai ficar cada vez mais distante do povo. E cada vez mais a gente vai ter que se sujeitar a sofrer esses vexames que sofremos nesta Copa do Mundo, quando a seleção brasileira foi humilhada no Mineiraço. E para completar o fracasso, só falta a Argentina ser campeã do mundo em cima da Alemanha. É complicado, mas a Justiça Eleitoral proíbe a propaganda para a internet, Renato. Atenção, os candidatos aí que estão pensando em usar e abusar da internet para divulgar suas ações. Cuidado! Com a propaganda eleitoral em andamento nas ruas e na rede social e na internet, por exemplo, é preciso prestar atenção nas exigências previstas em lei e saber o que pode e o que não pode. Por exemplo, usar páginas de processos de pessoas jurídicas ou de empresas e órgãos públicos é totalmente proibido. E se você tiver uma página pessoal, tem que informar o endereço ao TRE local. A edição do Festival Aleluia 2014 será realizada de 23 a 27 de julho no Condomínio Espiritual Irapuru. Uma das novidades deste ano, Renato, é o concurso de novos talentos. Entre as atrações confirmadas para o evento estão o cantor goiano Tony Alisson, o grupo de rock católico Rosa de Saron e a banda Domínios. A organização aguarda mais de 1 milhão de pessoas nas 5 noites do festival. E uma mega operação contra o tráfico de drogas realizada pelas polícias civil e militar, agora há pouco,
na comunidade do Queto, na antiga fábrica da Vila Jaquidins, na Avenida Francisco Sá, prendeu muitas pessoas. Cerca de 50 viaturas e um helicóptero foram mobilizados para a operação, que neste momento ainda está em curso. E toda a área está cercada, Renato. Segundo informações, existe aproximadamente mais de 70 traficantes na área, trabalhando ilicitamente para viciar as famílias e tirar o sossego da sociedade. Mas nós vamos a Brasília porque tem informação sobre a safra 2013-2014, que deve atingir 193,87 milhões de toneladas de grãos. Segundo o levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a produção de grãos da safra 2013-2014 está estimada em 193,87 milhões de toneladas. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é a repórter Daniela Almeida. O volume estimado pela Companhia Nacional de Abastecimento é 2,8% maior que o registrado na safra anterior. Se comparada à última estimativa divulgada em junho, o aumento da previsão foi de 0,15%. O diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, João Marcelo Intini, comenta sobre quais fatores devem contribuir para o aumento da produção. Produtividade é feito da conjugação da tecnologia, políticas públicas, trabalho dos agricultores e pacote tecnológico. Com relação à área plantada, a Conab calcula que a safra 2013-2014 vai ocupar mais de 56 milhões de hectares, o que corresponde a um aumento de 6,1% da área cultivada na safra 2012-2013. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ceneri Paludo, destaca que as culturas de soja, trigo, feijão e algodão devem aumentar ainda mais a produção em relação à safra passada. Você está tendo uma evolução muito grande. Então você tem, por exemplo, só na região do Mato Piba, uma evolução de mais de 30% da produção de milho total do que foi no ano passado. Então esses números trazem um grande conforto, um grande alento para a questão de abastecimento, onde você tem uma produção muito boa, e você teve nessa safra uma produção muito boa de norte a sul do país. Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou hoje que a estimativa de junho para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas totalizou 192 milhões e 500 mil toneladas, superior 2,3% à obtida em 2013 e maior 0,1% na comparação com o levantamento de maio passado. Reportagem Daniela Almeida. Os gastos com cuidadores de idosos poderão ser deduzidos no imposto de renda. Um projeto de lei com este objetivo foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e agora aguarda análise da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Mas quem tem os detalhes direto da capital federal é o repórter Francisco Coelho. O aumento da expectativa de vida dos brasileiros, que atualmente chega a 74,6 anos, de acordo com dados do IBGE, faz surgir uma necessidade cada vez mais frequente entre os idosos, a de cuidadores domiciliares. A contratação desses profissionais, no entanto, gera altos custos. O senador Valdemir Moca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, apresentou um projeto de lei que permite o abatimento das despesas com esse tipo de serviço no imposto de renda. O texto, já aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, aguarda análise na Comissão de Assuntos Econômicos. Valdemir Moca, que também é médico, destacou que as internações em hospitais podem expor os idosos a doenças. Pessoas com essa idade, com imunidade baixa, elas acabam também se expondo a risco de outras doenças nessas internações. Então tem uma série de benefícios e evidentemente que você também estimula a família, porque se ela puder abater no imposto de renda, ela também vai colocar profissionais, esses profissionais cada vez mais qualificados. Moca criticou o posicionamento dos últimos governos de barrarem projetos que necessitem de renúncia fiscal. É uma incoerência muito grande. Se você pode abater despesa do imposto de renda, a psicólogo, terapeuta ocupacionais, são todos profissionais necessários, é importante que tenha esse desconto do imposto de renda. Por que não ao profissional também, que é o cuidador de idosos? Caso a proposta seja aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, ela segue direto para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Francisco Coelho.
E para concluir o nosso trabalho, vamos à agenda dos candidatos ao governo do Estado para esta quinta-feira. Ailton Lopes, do PSOL, logo mais às 9 horas, visita a agência do Banco do Brasil na Avenida Dom Luiz. Às 18h30, roda de conversa sobre saúde. O deputado Camilo Santana, do PT, agenda interna durante todo o dia. Eliane Novaes, do PSB, logo mais já está, nesse exato momento, na Ceasa fazendo uma caminhada. E às 14 horas, a reunião com trabalhadores no Sindiágua. O Eunício Oliveira, do PMDB, candidato ao governo do Estado, logo mais às 9 horas e 20 minutos, entrevista à Tribuna Band News. E durante todo o dia, reuniões internas. São essas informações. Daqui a pouco, sessão plenária aqui na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que começa logo mais às 9 horas. Você continua com mais informações com Renato Abreu, Jornal da Clube. Da Assembleia ao Vivo, Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato